Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao canal Capixaba. Eu sou o Léo, esse é mais um Duas Séries e um Filme. Vem comigo! As duas séries e o filme que eu vou comentar estão disponíveis na Netflix, são produções originais da Netflix. E a primeira série que eu vou comentar é Atypical. Pensa numa série legal, cara. Uma série divertida, interessante, mesmo tratando de um assunto sério. Eu gostei tanto dessa série que eu quase assisti tudo num tapa só. É uma série de uma temporada só, mas eu acho que vai ter mais. E ela tem 8 episódios. E são episódios rápidos, de 30 e poucos minutos, assim. Então, tipo... Caramba, eu gostei tanto que eu quase assisti tudo de uma vez. Atypical conta a história de Sam, um menino que tem autismo, e mostra a sua relação com o mundo exterior em todos os ambientes sociais que ele tem. Dentro da própria casa, com a sua família, no ambiente de trabalho, com o seu melhor amigo, na escola, com os outros alunos. É muito interessante ver a relação dele. E um dos ambientes sociais que ele vivencia é a terapia. Ele visita regularmente uma psicóloga e no meio de tanta conversa que ele tem com ela, ele chega ao ponto de que ele quer ter uma namorada. Que essa é uma das coisas que ele vê no mundo ao redor dele, então ele quer isso pra ele também. E a série conta, além de todas as outras histórias ao redor do Sam, conta o fato dele querer conseguir uma namorada, o que torna a série muito mais interessante e engraçada. Se você também já assistiu The Big Bang Theory, talvez você concorde comigo, mas eu achei o Sam muito parecido com o Sheldon. Ele não entende sarcasmo, ele não entende muito as relações sociais entre as pessoas e às vezes ele acaba sendo muito sincero ou até grosseiro com a pessoa porque esse é o modo dele de se relacionar com as pessoas, de forma direta. Ele não faz piada, por exemplo, e é muito difícil ele entender piadas porque ele é muito literal com as coisas. Apesar da série ter como foco principal o Sam, a série não deixa de contar as outras histórias ao redor do Sam. Conta a história da irmã dele, que é atleta e é super protetora com o Sam e tem uma relação diferente com as outras pessoas. Conta também a história do pai dele, o Doug. Conta a história da mãe do Sam também, que se dedica 100% ao Sam, mas que se sente um pouco afundada nessa história toda e tenta se libertar um pouco disso tudo. Conta a história da própria psicóloga do Sam. Então, tipo, a série tem o foco dela, mas consegue abordar as outras histórias ao redor do Sam de forma tão interessante e divertida quanto. É muito legal essa série, porque ela não é só engraçada, não tá ali só pra entreter, ela mostra um pouco, ela mostra o que é a realidade do autista e como as pessoas reagem com isso, como as pessoas interagem com a pessoa que tem autismo. É uma série que vale muito a pena assistir, eu gostei muito dela. E eu tenho certeza que você também vai assistir a série da mesma forma que eu, vai querer devorar os 8 episódios de uma vez só, porque é muito interessante e divertido. Vale a pena, por favor, assista essa série. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Casey, why does my to-do list say remove stick from butt? I don't know, but if it's on there, you gotta do it, right? I can't find my work pants. Sam's gonna start dating. You and I weren't much older when we met. Maybe it's time for us to take a step back. You wanna know how to get the girls? I'm taking you to Poon City. That's not a real place. Nope, not doing that. There are strategies I could teach him. I'm not a little kid anymore. I can do things. Strategies or when you get your heart broken. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. E a segunda série que eu vou comentar é O Nevoeiro, é baseado no livro de Stephen King. Eu nunca li o livro, mas eu sei a importância do Stephen King para a literatura. Essa série conta a história de uma pequena cidade que é engolida do nada por um nevoeiro, uma nuvem branca que vem e esconde a cidade inteira. E esse nevoeiro começa a matar um monte de gente na cidade. E de cara, assim, muito rapidamente você já vai entender que esse nevoeiro ataca as pessoas com os próprios medos que elas têm. E por algum motivo que eu não sei, o nevoeiro não entra em lugares fechados. Tipo, se você fechar, tipo, por exemplo, tá aqui dentro de casa, o nevoeiro não entra aqui. Apesar de tantas brechas que casas têm normalmente, sabe? Casas não são vedadas. Mas por algum motivo o nevoeiro não entra em lugares como shopping, igrejas, casas,
carro, enfim, não sei porque ele não entra, mas dentro do lugar fechado você fica seguro. Só que você fica isolado também. E a partir de algum momento as pessoas já não aguentam mais ficar isoladas e tentam explorar. E muitas vezes acabam morrendo por causa disso. É muito interessante porque você vê como as pessoas reagem ao próprio medo, aquilo que de fato aterroriza cada um, sabe? E o Nevoeiro usa isso pra atacar as pessoas. Só que eu tô achando essa série muito devagar, cara, muito devagar. Acontecem umas paradas muito bizarras assim, sabe? É tipo, caraca, é muito tenso de ver. Só que a série conta a história de uma forma muito devagar, são episódios de 40 minutos assim, mas que dá pra fazer com 20, de boa, assim. Porque é uma série que progride de uma forma muito lenta e isso acaba ficando um pouco chato no meio do caminho. Eu tô assistindo porque, de fato, eu nem não terminei, são 10 episódios, eu devo estar no 7º, sei lá. Eu vou terminar a série porque eu achei a história bem interessante, mas eu tô achando bem devagar, o ritmo dela é bem devagar, então você tem que ter um pouco de paciência pra acompanhar a série. Eu não li o livro, como eu disse, então eu não sei qual é a relação da série com o livro, porque toda adaptação acaba perdendo um pouco do conteúdo, mas você que lê o livro, você vai poder dizer melhor qual é a relação da série com o livro. Se ela introduz bem, se ela trata bem o conteúdo do livro, se ela perde muita coisa, não sei o quê. Cada um tem um ritmo diferente para assistir série, tem gente que gosta de série assim, que progride um pouco mais devagar. Tem gente que gosta de mais ação, então depende do seu gosto. Assiste os primeiros episódios e vê o que você acha e vê se vale a pena progredir na série. You love it here. It is pretty. Not if you look closely. Calm down, soldier. Don't tell me to calm down. Do you not understand that there was something in the mist? We gotta get guns. Whoa. No, I'm telling you, it's coming. It's coming! 6 people were found dead, presumably killed by a bear. The legend of nature turning sour. Some locals hear it's a black spring. We're at the mall. Dad, please. E o filme que eu vou comentar é O Mínimo para Viver. O título original é To the Bone, que é um trocadilho bem interessante com o conteúdo do filme. Esse filme conta a história de uma menina que tem um distúrbio alimentar. Ela tem anorexia e ela já passou por várias casas de reabilitação e nunca consegue resolver o problema. Até que, como último recurso, ela vai até um médico que é considerado um médico pouco convencional. Ele tem uma pegada diferente para tratar dessas pessoas. Ele não cuida só dessa menina, ele cuida de várias outras pessoas que têm distúrbio alimentar. É uma rehab como outras que tem, pelas quais ela já passou. Mas esse médico é diferente, tem uma pegada diferente e tal, então é bem interessante ver a relação, porque é meio que as pessoas curam a si mesmas, sabe? Elas vivem numa casa tentando se reabilitar e tudo tem algumas regras, mas é um pouco mais liberal. E as pessoas começam a se curar a partir da própria relação que elas têm uma com as outras. Não é um filme pesado, porque apesar de tratar o problema, foca um pouco mais na história de vida das pessoas. E não mostra só aquele padrão que é comum ver, a menina caucasiana, de classe social um pouco mais favorável. Não, tem uma menina negra que inclusive é gordinha, tem um carinha que é bailarino, que é uma mulher mais velha. São relações e ambientes diferentes, são realidades diferentes, passando pelo mesmo problema e convivendo junto, tentando um ajudar o outro. O Keanu Reeves, apesar de ser um nome forte pro filme, tem uma presença muito pequena, ele não aparece tanto assim no filme. E tem outras pessoas que você deve conhecer. Essa própria menina que tá no filme, ela já fez outras coisas, como aquele filme horrível dos 7 Anões, ela fez Espelho, Espelho Meu, e até com a Julia Roberts. Tem essa menina aqui também, se você é mais a série assim, você vai lembrar dela da série Skins. E tem essa outra mulher aqui também que fez Grey's Anatomy. E apesar de ser um filme que parece que teve uma mídia um pouco menor, tem pessoas que já fizeram outros trabalhos, nomes conhecidos nesse filme. Eu gostei bastante desse tipo porque ele mostra uma relação com a reabilitação de forma um pouco diferente. Ele meio que deixa as pessoas decidirem por si mesmas o que fazer com a própria vida. Uma das coisas que a gente ouve sobre reabilitação é que se a pessoa não estiver interessada em se reabilitar, não adianta de nada colocar a pessoa, internar a pessoa, sabe? Essa reabilitação é interessante por causa disso, porque só passou a funcionar pra menina a partir do momento que ela parou e entendeu, tipo, caraca, eu preciso disso, ou minha vida vai acabar. Isso é interessante por causa disso, e até o trocadilho do nome em inglês tem a ver com isso.
porque não faz sentido até o momento em que a pessoa percebe que ela precisa daquilo. Então é um filme que vale muito a pena ver, eu gostei muito e eu indico bastante que você assista esse filme. Então foram essas duas séries do filme que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu a essa série, se já viu esse filme, por favor, deixe sua opinião aqui. Diz aí se você concorda com o que eu disse, se você discorda. Me diz o que você achou, que eu acho que essa troca é bem interessante. Me segue nas redes sociais pra gente trocar uma ideia por lá também. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para você receber todas as nossas notificações. Deixe seu joinha, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Eu acho que eu te vejo na próxima. Eu sou o Léo, esse é o canal Capixaba. Valeu!